Estamos de volta para mais uma conversa dentro do nosso curso de formação política à distância, promovido aqui pelo Instituto Fundação Álvaro Vale. Nesta aula emocionante com Álvaro Vale, o espectador terá acesso aos fatos que relatam o clima, o ambiente de conturbação da luta política no governo do presidente já eleito, Getúlio Vargas. O destaque fica por conta da narrativa sobre o atentado que pretendia matar a bala o principal opositor de Vargas e logo em seguida, também como destaque, o suicídio de Getúlio Vargas no cargo de presidente da República. Uma aula em que a gente não tira os olhos da tela. Uma aula para guardar para sempre. Sem demora, vamos assistir. Começa então um novo governo Vargas. Com Getúlio no poder, aquele que havia sido ditador por tanto tempo, reiniciam-se as agitações políticas. A liderança da oposição a Vargas no Brasil estava indiscutivelmente em mãos de Carlos Lacerda, já um grande tribuno, um grande jornalista, e que temia, como muita gente no país, uma nova tentativa do grupo de Vargas para manter-se no poder. Quem está acostumado ao poder geralmente não quer sair. Quem já se acostumou a ele depois quer ficar por um pouco mais de tempo. E Getúlio se havia cercado realmente de homens que não estavam à sua altura, à altura do grande estadista que ele foi. Homens que comprometiam a sua administração. Nesse período de agitações e com o país convulsionado por grandes campanhas, Carlos Lacerda sofre um atentado. Ele vinha de uma palestra que havia feito no Colégio São José, na Tijuca, no Rio, e quando está chegando à sua casa, que era na Rua Toneleiros, ali perto do túnel, vocês vão entender agora o nome atual do túnel, homens emboscados, escondidos, atiram. Carlos Lacerda é ferido no pé, e morre o major da Aeronáutica, Rubens Vaz, que o acompanhava. Hoje, aquele túnel ali perto se chama Túnel Rubens Vaz, Major Rubens Vaz, lá na Rua Toneleiros. Com a morte do major da Aeronáutica, a sua própria força inicia investigações. Essas investigações na Aeronáutica são feitas em um clima, evidentemente, investigações para descobrir quem havia dado os tiros e, sobretudo, os mandantes disso. As investigações se fazem em um clima de muito forte agitação política em todo o país. Um país realmente todo ele conturbado. E à medida que essas investigações vão avançando, torna-se claro, e surgem as provas disso, torna-se claro que o crime havia sido cometido pela própria guarda pessoal do presidente Vargas, evidentemente sem conhecimento dele. No processo de investigações, quando começam a abrir arquivos e descobrir documentos e tudo mais, descobrem-se atos de corrupção que seriam impensáveis naquela época. E o que é pior, toda esta corrupção articulada, orientada, organizada, nos porões do próprio Palácio do Catete, onde estava a chefia do governo. Era aquilo que na época se chamava o Mar de Lama. Evidentemente, Vargas, Getúlio, que não tinha nada a ver com isso, e não conhecia o que acontecia à sua volta, ficou atônito com aquilo que seus supostos amigos estavam fazendo às suas costas. Mas, de qualquer maneira, era só a volta. Getúlio já não tinha mais condições de governar. Em 24 de agosto, Getúlio Vargas suicida-se com um tiro no coração e cumpre a sua promessa, a frase que havia dito: "Só sairei morto do catete". Getúlio deixa uma carta em que prega a defesa dos trabalhadores, uma carta que é um verdadeiro testamento político e um documento de extraordinária importância na história do país. Assume o governo, então, Café Filho, o vice-presidente. E, vamos lembrar, Café Filho é aquele que não era do partido de Getúlio.